Oi, meu nome é Júlia e hoje a gente vai falar sobre Scooby-Doo e a Escola Mal-Assombrada. Então, bora começar o vídeo. O filme começa com Scooby-Doo, Scooby-Loo e Salsicha andando de carro na chuva. O Salsicha estava indo para um novo emprego, que ele seria um professor de educação física e o Scooby-Loo iria ser o seu assistente. Só que o Scooby-Loo quase cai da van enquanto eles estavam andando. E o mapa que ele tinha, sem querer, foi mordido pelo Salsicha porque ele estava dentro de um pão. E eles acabam ficando perdidos. Eles andam mais um pouco e encontram a escola, que parece ser tipo uma mansão mal assombrada. Então o Scooby vê uma mão flutuante e um mini dragão dentro dessa escola. E bacana, o nome do dragão era Fósforo. Então a senhorita Grimwood, que é a diretora dessa escola, vai recepcionar eles. E como o Salsicha já tinha assinado o contrato dele ser professor, ele não pode ir embora. Bom, e as suas alunas são a Cibela, que é filha do Drácula, a outra se chama Winnie, que é uma lobisomem. Também tem a Elsa Frankenstein, né? Não preciso nem dizer de quem ela é filha. A Fantasma e a Tanis, que eram filha de uma múmia. Só que nisso eles ficam a todo momento tentando se esconder, mas acabam desistindo. Bom, se você tá gostando do vídeo daqui, pensa em se inscrever e deixar um like, que vai ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. As meninas querem a ajuda dele a vencer dos cadetes Calloway, que eles ganham delas todas as vezes, e era jogo de vôlei. Então eles vão dormir e no dia seguinte o Mãozinha vai acordar o Scooby-Doo, o Salsicha e o Fósforo. Então a primeira aula das meninas é uma aula de balé que é dada pelo Scooby-Doo. Só que como eu falei, não sei por que aula de balé se o jogo das meninas era vôlei. Então os meninos da outra escola começam a bisbilhotar elas. E eles não são nenhum monte, são meninos de verdade. E eles acham que o Fósforo é meio que um cão raivoso. Então agora a cena corta para o Salsicha, os cachorros e as meninas do lado de fora fazendo uma corrida. Bom, então os meninos eles pegam uma bazuca de balão de água para atacar lá nas meninas, porque o Fósforo tinha pegado a bola deles e eles queriam a bola de volta. Porém eles acertam o Calloway, mas a bola é devolvida da mesma forma. Enquanto isso a diretora está alimentando as árvores carnívoras com um grande pedaço de carne suculenta. Fora que o Salsicha e o Scooby-Doo estavam com fome. E tudo na horta delas estava podre. E a Cibela compra uma pizza sem alho para eles, mas ela continha teia de aranhas, caracóis e caudas de girinos. Então a Revolta e o seu fiel escudeiro Creeper veem que as meninas têm um novo treinador e que ela meio que queria fazer alguma maldade. Ou seja, ela queria ter as meninas em suas mãos para se tornar a bruxa mais poderosa da teia dos monstros. Enquanto isso, o Calloway vai até a escola das meninas e a senhorita Grimwood oferece um bolo para ele comer. E o garçom era um polvo. Era um delicioso bolo de fungo e chá de lodo de pântano. Mas ele foi lá para falar sobre o jogo de vôlei. E a diretora o apresenta ao Salsicha. Eles se encontrariam na quadra às 14 horas, ou seja, daqui pra frente o Salsicha tinha apenas 1 hora para treinar as meninas. Então ele leva as meninas para se aquecerem. E indo para o Calloway, ele pressiona os meninos para ganharem. E voltando para o Scooby, ele cai no lago e precisa fugir de um tubarão de 2 cabeças. Então a Winnie pula para ajudar ele e chama as outras meninas para nadarem também. E então os meninos chegam para o jogo de vôlei e não tem nenhuma rede. Então o Pernas, que era uma aranha, faz ali na hora. E detalhe, eles vão jogar vôlei sem as meninas terem treinado de fato jogar vôlei antes, mas tudo bem. Então os meninos começam sacando e a bola bate na rede. Então depois disso o jogo começa a ser bastante acirrado e o Scooby-Doo era líder de torcida. Até que os meninos começam a trapacear para ganharem, mas eles acabam perdendo o controle da bola e elas acabam ganhando. E finalmente elas ganham o troféu naquele ano. Então a cena corta para elas se aprontando para o Halloween. Até os pais das meninas vão para a festa. O Salsicha e os cachorros tentam se esconder, só que nisso eles acabam conhecendo o Drácula. Então eles continuam tentando fugir de tudo quanto é jeito, mas acabam conhecendo todos os pais sem querer. E então começa uma troca de presentes, até que os pais precisam ir embora antes do amanhecer. E nisso a Revolta começa o seu plano maligno, que era mandar um morcego-aranha atrás do Salsicha. E ele aparece pro Scooby, mas o Salsicha não vê. E de longe a Revolta consegue hipnotizar o Salsicha para que ele levasse as meninas para uma excursão no pântano da barreira, para que a Revolta pudesse pegá-las. Então o coronel acorda os meninos cedo para fazerem os exercícios no pântano da barreira também. Então a excursão das meninas começam e, cortando para os meninos, eles não veem a hora de saírem daquele pântano. E voltando de novo para as meninas, a Winnie é capturada.
Então o Salsicha e os cachorros ficam cercados por jacarés e a Cibela fala que a Winnie sumiu. Então os meninos são pegos pela areia movediça e a Tanis os salvam. E a fantasma ela é a segunda a ser capturada. Então o Scooby encontra os meninos, o Creeper tenta pegar ele, mas o Fósforo salva. A Elsa e a Tanis também são capturadas, assim sobrando a Cibela, ela é depois capturada com um pouco de sacrifício. E então agora o Salsicha e os cachorros precisam seguir as meninas para conseguir salvá-las, mas o carro estava atolado. Então os meninos os ajudam, empurrando por livre e espontânea pressão do Fósforos. E eles também negam, nesse momento, de ir ajudar as meninas. Então a revolta quer transformar as meninas em perversas, para sempre. Só que nisso, o Salsicha, os cachorros e o Fósforos precisam se separar para encontrar as meninas. Então o Salsicha olha no espelho e vê uma versão sua maligna. E essa versão se solta do espelho e o verdadeiro fica preso. Só que essa versão maligna persegue o Scooby-Doo e o Fósforos que o afugenta para ele voltar para o espelho e libertar o verdadeiro. Só que o Scooby-Doo ele é pego pelo Creeper, mas os outros vão ajudar ele e acabam caindo dentro de um poço onde tem um gigante. E o Fósforos, como estava em um poço que contém água perto, ele não tinha mais fogo. E de volta para os meninos, eles se arrependem de não ter ido ajudar as meninas na hora, mas depois eles acabam indo. E de volta aos cachorros, o Salsicha e o Fósforos, eles enganam o monstro e conseguem sair do poço. Só que nisso a poção da revolta fica pronta. Da meia-noite as meninas começam a ficar mais. Mas o Salsicha e o Scooby-Doo entram no esconderijo dela e libertam a Winnie e a Tanis do controle da revolta. E os meninos jogam as bexigas d'água nas aranhas morcego. Então as outras meninas também saem do controle da revolta, mas ela transforma o Scooby-Doo em sapo. Eles conseguem destruir a fórmula da revolta e o Fósforos volta a cuspir fogo. A Tanis consegue trazer o Scooby de volta e a poção da revolta vai explodir. Os meninos conseguem salvar todos da explosão, mas a revolta e o Creeper são pegos. Então eles voltam para a escola onde está tendo uma festa e todos os pais estão de volta. Só que nisso entram novos alunos na escola e o Salsicha e os cachorros vão embora. Bom, enquanto eu tava vendo o filme, eu pensei mano, essas meninas não são estranhas. Ou seja, eu já assisti esse especial em algum dado momento da minha vida, mas eu continuava não lembrando da história, então eu fui assistindo como a primeira vez, já conhecendo os personagens. E bom, posso dizer que esse especial aqui é bem melhor que os Irmãos Bull, mas não é tão melhor assim. Para esse especial eu dou nota 6. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like spamposo, comentar os próximos vídeos que escrever por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!